Freud vive em cada crítica que se faz a ele. Ele retorna a cada comentário. É incrível como seus coveiros insistem em manter ele vivo. 23 de setembro de 1939 é o dia que não acaba nunca. Esse aqui foi uma postagem do psicanalista Daniel Omar Pérez, que é um profissional que eu acompanho, admiro bastante, tenho como referência. Ele é argentino, vive aqui no Brasil já há algum tempo, é famoso por aí nas redes sociais. E ele está falando exatamente algo que persiste, né? Hoje, dia 23 de setembro, se completam 82 anos da morte do Freud, Sigmund Freud. Para quem não sabe, que eu acho bem difícil, alguém não ter ouvido pelo menos uma vez na vida se falar de Freud, né? Eu acho que ele está aí no vocabulário, nos discursos do senso comum também. Freud foi o pai da psicanálise. Como assim pai da psicanálise, né? Ele que começou através de atendimentos, através de tentativas de solucionar problemas referente à histeria, principalmente na época, né? No final do século XIX, lá em Viena. Ele era um médico, né? Ele primeiro foi médico e de alguma forma ele foi pesquisando, foi investigando, foi olhando para coisas que ninguém tinha olhado antes. Claro que muitas já tinham sido pensadas e olhadas, mas o Freud ele foi aquele cara que se dedicou a se aprofundar no psiquismo, né? Na psique humana. E a partir dele se inventa a psicanálise, né? Eu acho muito curioso pensar a invenção da psicanálise. Tem até um documentário que, aliás, tem no YouTube, que chama A Invenção da Psicanálise. Porque se você parar para pensar, assim, invenção, né? Então, se foi inventado é porque, não sei, de certa forma não tem muita credibilidade. Como se tudo que a gente não conhece, como se tudo que hoje não é tomado como conhecimento, como saber, não tenha sido inventado em algum momento. Tudo é inventado, né? Inclusive nós nos inventamos, né? Nós vamos nos descobrindo e inventamos o mundo também. Então a psicanálise é um saber bastante precioso. E é bem interessante que aqui, especificamente no Brasil, a psicanálise tem uma força bem considerável, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, lá é muito mais forte a questão da teoria cognitivo-comportamental, né? A TCC lá é bastante forte nos Estados Unidos. E isso a gente pode pensar que é uma lógica até cultural, assim, de lá, né? Mas não é essa a questão e também não estou aqui para medir ou criticar as outras abordagens. Eu acho que tudo é válido. Mas a minha escolha como profissional, desde a faculdade, foi a psicanálise, né? Eu acho que Freud, ele tem, como posso dizer, o Freud, ele tem uma presença, mesmo estando ausente, morto, 82 anos, que é incrível, né? E esse post aqui do Daniel Omar Pérez fala exatamente das tentativas que se faz de se refutar a psicanálise, de mostrar que Freud estava errado nisso, Freud estava errado naquilo, a psicanálise não funciona e blá, 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 né? E as pessoas se dedicam tanto, né? Dedicam a vida para provar que a psicanálise é isso e aquilo, sabe? E é curioso, né? Como você perde tempo tentando refutar uma teoria que talvez a pessoa não conhece tão bem, né? Porque assim, estudar psicanálise não é brincadeira, não é uma coisa que, mesmo fazendo um curso de psicanálise, fazendo a formação de psicanálise, ainda assim não é suficiente, você vai passar a vida estudando, né? E a partir de Freud se abrem muitas portas, tanto que quando se pensa em psicanálise hoje, olha o avião aí, quando se pensa em psicanálise hoje, não se pensa só em Freud. Depois de Freud vem Melanie Klein, vem Winnicott, vem Bion, vem Ferenczi, Lacan, né, que talvez seja aí talvez, não sei,
talvez seja uma opinião minha, mas um dos 3 grandes nomes da psicanálise ao lado de Freud e Winnicott, que são 3 autores que eu gosto muito e procuro estudar, usar, entender na minha prática como psicólogo na abordagem psicodinâmica. Então, assim, por que Freud incomoda tanto, né? Por que causa ainda esse tipo de ideia, né? De que ele estava errado, de que é equívoco, de que a psicanálise não é ciência e blá blá blá, né? Porque o objeto que a gente pensa na psicanálise, ele não é palpável, né? Ele não é uma coisa que se mostra, olha, vou fazer um exame do seu cérebro e vai aparecer ali o inconsciente, vai aparecer ali o id, o isso, né? Vai aparecer o superego, não é por aí, né? E quando não se tem essa prova concreta, essa prova científica, logo se pensa em desvalidar, invalidar, né, na verdade. E por que Freud incomoda? Eu acho que é a grande pergunta, né? Porque Freud, imagina, no final do século XIX, lá na Europa, com toda aquela cultura vitoriana tradicional, toda aquela falsa moral, ele vem e traz questões que até então estavam sob um véu, escondidas, né? A questão de sexualidade. Inclusive, eu acho que talvez a ideia mais polêmica de Freud seja em relação da descoberta da sexualidade infantil. E é muito curioso, porque assim, se a gente for pegar a história da infância, até alguns séculos atrás não se pensava em infância, né? Os adultos, as crianças eram vistas como pequenos adultos, não se tinha a ideia de infância, a ideia do sujeito em formação, do sujeito com desejo, do sujeito em desenvolvimento. E o Freud é o cara que, assim, a partir de suas exaustivas análises, das suas exaustivas pesquisas, ele vai adentrando nesse terreno da sexualidade infantil que tem muita relação com a nossa vida hoje como adultos, né? Inclusive, né, tem setores aí conservadores da nossa sociedade maravilhosa que acusa Freud de ser um cara que, como que eles dizem? Um cara que um entusiasta da pedofilia, né? Você vê como que tem uma pobreza de pensamento aí, porque sexualidade não é necessariamente ato sexual, né? Sexualidade tem a ver com milhares de coisas, é isso que Freud vem mostrar pra gente. Então, assim, eu acho importante fazer esse vídeo pra mim, né, sei lá, porque Freud pra mim é uma grande referência, lógico. Freud pra mim é um grande mistério, Freud pra mim é uma grande inspiração, é um cara que foi subversivo na sua época e é até hoje. E validar essa importância dele na cultura, né? E mostrar, né, assim, de alguma forma que ele está vivo. Quanto mais tenta se matar Freud, mais ele permanece vivo. E vai continuar vivo, né? Esperamos que sim. E para quem não sabe muito sobre Freud, eu sugiro que leia os textos dele. Eu acho que tem muitos textos do Freud que parecem romances, especialmente os casos clínicos. O Homem dos Lobos, O Homem dos Ratos, História de uma Neurose Infantil, Pequeno Hans, Caso Dora, Caso Schreber. Então tem muita coisa interessante, porque Freud ele pega a ideia psicológica e amplia para uma antropologia, para a literatura, para as artes. E é por isso que a psicanálise está em todos os lugares, porque é possível que ela esteja em todos os lugares. Então é isso. Eu acho que eu não vou fazer um vídeo muito longo, senão não consigo depois subir no Instagram. E queria deixar aqui a minha admiração por esse cara, Sigmund Freud. Talvez esse vídeo não seja nem uma gotinha no oceano do que esse cara representa, ok? Fica aí então esse registro. Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e de vez em quando eu apareço aqui para falar com alguém ou com ninguém, só falando. Tchau, tchau.